Eduardo, estou ouvindo bem. Eu quero saudar a você e também a todos os irmãos do programa e espero que eu também possa contribuir de alguma forma no dia de hoje com essa programação tão abençoada que está correndo durante toda esta semana, né? Amém, Eu meu não me sinto pastor. à altura dos demais pregadores que já participaram e que haverão de participar ainda, mas eu espero que Deus nos dê graça e eu possa transmitir algum consolo para os irmãos. Amém, meu pastor. Estamos felizes e alegres. Satisfação muito grande ter o senhor aqui. E o senhor já pode ficar à vontade. Estou sabendo que o senhor não está mais aqui em João Pessoa, né? Isso, e por isso a minha dificuldade de entrar agora, porque ainda está tudo meio desorganizado aqui. Estamos agora pastoreando a cidade, a igreja que está na cidade de Algodão de Jandaíra, né? E chegando aqui a gente teve que cumprir algumas orientações da Secretaria Municipal de Saúde. A gente está 14 dias de quarentena aqui em casa, trancado, sem ter contato com o povo, né? Por questão de precaução, para de repente ninguém aparecer infectado aí e a gente ter sido responsável. Que Deus nos guarde disso, né? Enfim, mas a gente está aqui esperando no Senhor o tempo certo para trabalhar e cooperar com o reino, com o crescimento do reino, em nome de Jesus. Desde já peço as suas orações. Amém, meu pastor. Vamos estar orando sim em nome de Jesus. Pode ficar à vontade, meu pastor. Entrega aquilo que Deus colocou no seu coração. Pode ministrar a palavra aí. Até 10h50 é com o senhor aí, viu? Tá certo. Fica à vontade. Esses dias Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu tenho compartilhado com algumas pessoas. Está em Lucas capítulo 22, versículo 39. Iremos ler até o versículo 44. Aqui mostra Jesus no Getsemane, e esta mesma situação que Jesus passou é comentada por Mateus e também por Marcos, mas Lucas, ele acrescenta alguns detalhes, talvez por ter sido um bom médico, ele conseguiu identificar como médico algumas coisas que Jesus passou em consequência do pavor que ele sentiu no jardim do Getsemane. Vamos à leitura. Lucas 22, versículo 39 por diante. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava muito intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus aqui, ele está no início da Via Crucis, né, aquilo que daria início a esse grande processo da crucificação. E quando ele chega no limiar dessa fronteira, né, que vem logo depois a ceia, ele participa da ceia, a ceia já foi bastante tensa, triste, e durante a ceia ele comenta algumas coisas, ele comenta mais uma vez a necessidade que tinha que morrer, e aí ele comenta que os discípulos iriam abandoná-lo, que foi uma informação bastante desgastante para esse momento da ceia, e uma informação mais desgastante ainda foi quando Jesus denunciou que um dos discípulos iria traí-lo. Então, o ânimo de Jesus já está bastante abalado, os dos discípulos também, e é então que eles terminam a ceia cantando um hino e vai até o jardim do Getsemane. Chegando no jardim do Getsemane, Jesus deixa a maioria dos discípulos e permite que apenas Pedro, Tiago e João suba com ele para um lugar reservado no Getsemane para orar. E quando ele chega lá,
ele comunica aos discípulos, e isso Mateus fala de forma mais clara, e Marcos também. Jesus comunica aos discípulos que a sua alma está angustiada a ponto de sentir a morte. Foi o que ele disse, é o que ele quis dizer mais ou menos, que ele disse que a alma está angustiada à beira da morte. E aí, Jesus, tendo a alma angustiada desta forma, ele vai orar. E ele faz isso por 3 vezes. E o que os outros evangelistas não falam, Lucas fala. Primeiro, a questão da visita do anjo. Jesus está tão angustiado que um anjo aparece para confortá-lo, versículo 43. E no versículo 44, Lucas faz uma observação que os outros evangelistas também não fazem. É que o estresse, o pavor, o medo que estava atacando Jesus era tão forte que os poros capilares se dilatam e começa a sair sangue pela pele e se mistura com suor e começa a cair em gotas no chão. Então, 2 detalhes. A questão do anjo aparecendo para confortar Jesus e a questão deste sangue saindo na pele, juntamente com suor caindo ao chão, como resultado do intenso estresse que Jesus estava, do intenso pavor. Enfim. E aí, Jesus ora por 3 vezes, derrama diante do Pai toda a sua angústia, todo o seu medo, todo o seu pavor, e a gente sabe muito bem que Jesus não estava com medo da cruz, não estava com medo dos cravos, não estava com medo do espancamento que ele iria sofrer, das chicotadas, nem de coroas de espinhos, nem do escárnio. O que estava provocando medo e pavor no coração de Cristo era o fato dele ter que ver derramado sobre ele o cálice da ira de Deus por uma coisa que ele não fez. Então, Jesus, ele iria se fazer pecado, ele não cometeu pecado. Então, ele iria receber todo o derramamento, dissolver todo o cálice da ira de Deus, não porque ele pecou, mas por causa do pecado da humanidade. E esse fato do cálice da ira de Deus ser derramado sobre ele era o que estava provocando pavor nele, medo. Lembre que o Jesus que está aqui no Getsemane é o Jesus também que não é somente Deus, mas é plenamente homem. E como homem, ele sentiu todas as dores, todos os pavores, todos os medos comuns aos homens, coisa que nós também sentimos. E aí o que é que Jesus faz? No meio deste pavor, deste medo, ele pega e descarrega tudo isso diante do seu Pai. Ele vai orar. No medo, no pavor, no pico do estresse, o que é que Jesus faz? Ele não chuta o pau da barraca, ele não dá um chute na lata, ele não abandona a missão, ele vai derramar todo o seu estresse, ele vai derramar todo o seu pavor, todo o seu medo aos pés do seu Pai. E depois o que é que o Pai faz? O Pai envia um anjo para confortar. Eu queria saber o que foi que esse anjo conseguiu dizer a Jesus, né? Porque Jesus, como Criador de todas as coisas, o que é que Jesus teria de ouvir de um anjo? Enfim, mas o anjo foi lá e o confortou. E aí a gente sabe que depois deste processo todinho da oração, do conforto do anjo, Jesus se levanta, volta para os discípulos e diz, olha, levante, porque a hora é chegada, o príncipe deste mundo se aproxima, enfim. E aí Jesus é preso como um bandido e levado para a crucificação, como que tendo as forças renovadas. Depois de todo esse processo de medo, de pavor, de desgaste emocional e espiritual, Jesus ora ao Pai, Jesus é confortado por um anjo, e depois de todo esse processo, Jesus é reanimado pelo Pai e se entrega de verdade à missão. Como ele mesmo disse que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Tudo bem. Mas em que isso se parece conosco, pastor Eduardo? Aqui, Cristo no Jardim do Getsemane, ele se identifica conosco, ele faz questão de se identificar com os homens no que diz respeito a esse período que vez por outra a gente passa. É o período de medo, de pavor.
É o período em que a mão começa a suar, o coração começa a palpitar, a mente começa a ficar encharcada de pensamentos e os ataques satânicos se intensificam de uma tal forma que a gente se prostra. A semelhança de Cristo, estas coisas acontecem também conosco. Né? Quantas vezes a gente não fica detido na cama, debaixo de um lençol, encharcado de lágrimas, né? E de medo do amanhã, do medo do que vai acontecer. Jesus não estava com esse medo, mas Jesus sofreu as consequências do medo. Jesus nunca teve medo do amanhã, Jesus nunca teve incerteza do amanhã. Ele sabia do plano do Pai, mas as consequências do medo trouxe para a alma de Jesus as mesmas coisas que acontecem com a gente. E as mesmas coisas que o salmista já havia, por diversas situações, o salmista declarou que a sua alma passou pelas mesmas situações, sentiu os mesmos desgastes. Por exemplo, no Salmo 55, que é um salmo que ele me estima muito grande, olha o que diz o Salmo 55, versículo 4, e o versículo 5. Ele diz assim, aqui o contexto é o seguinte, Davi está fugindo de Absalão, seu filho, o seu filho usurpa o trono, e para completar, como diz o adágio, né, uma desgraça nunca vem só, sempre está acompanhar consigo outras desgraças. Então, se não bastasse a desgraça do próprio filho, né, usurpar o trono do pai, o filho convence o melhor amigo do pai a se aliar a esse complô. Aitofel. Aitofel era uma pessoa, era o braço direito de Davi, era o conselheiro de Davi. Então, quando Davi fica sabendo que Aitofel, o seu conselheiro, se aliou ao seu filho, a Absalão, Davi não aguenta. Davi entra em pavor, entra em desespero, porque sabia que Aitofel tinha uma moral muito grande em Israel. Se você olhar direitinho, você vai ver que Aitofel, a palavra de Aitofel era como palavra de Deus para o povo. Então, o povo confiava muito em Aitofel, tanto que quando Aitofel se une a Absalão, um número maior de gente se junta contra Davi, para ver a influência de Aitofel. Tanto que ele ora subir no Monte das Oliveiras, é interessante, né? Porque o mesmo Cristo que chorou ali aos arredores do Monte das Oliveiras, né? Agora está Davi também chorando, subindo as encostas do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e dizendo, Senhor, transtorna os conselhos de Aitofel. E aí, no meio dessa situação, Davi compõe um hino de súplica, um hino que mostra o retrato da sua alma. Olha o que ele diz no Salmo 55, versículo 4 e 5. Ele diz, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteia, temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. A mesma coisa que Jesus sentiu no Getsêmani, Davi sentiu quando foi traído, Davi sentiu quando o trono foi usurpado, Davi sentiu quando viu a maioria da população que ele havia ajudado se levantar contra ele agora. E quantas vezes situações não provocam na alma da gente os mesmos desgastes? Quantas vezes, né, um rompimento numa amizade, uma crise no casamento, um desemprego inesperado, um acidente, né, um susto, quando você pensa que não, sua alma está prostrada, com medo, com pavor. Muitas pessoas nesse processo acabam entrando na síndrome do pânico, mas não somente na síndrome do pânico, se adianta para o estado último, que é a depressão, né? Entra em um estado mais profundo de prostração, que é a depressão. E aí, num momento como esse, uma pessoa que está com síndrome do pânico, com depressão, com pavor, né, com a mente cheia, com medo, geralmente, quando estamos passando por isso, eu no meu caso já passei, né, por esse período, alguns anos atrás, pela síndrome do pânico, e é incrível que quando a gente está passando por isso, muitas pessoas, na intenção de ajudar, acaba piorando. As pessoas olham para a gente e dizem, rapaz, repreende o diabo, rapaz, levanta a cabeça, tem coragem, e não sei o quê. E fica pensando que palavras mágicas, né, palavras positivas assim, são capazes de nos levantar.
Coitados dessas pessoas, porque o estado da nossa alma se torna tão caótico que a gente não precisa mais de palavra. Não são palavras que mudam a situação da gente. O que a gente quer nesse momento é conversar com alguém que esteja sentindo ou que sentiu a mesma coisa que a gente sentiu. Porque pessoas que não sentem, ou que não sentiram, ou que não passaram pelo mesmo estágio da vida que nós já passamos, elas não sabem dar conselhos. Geralmente, essas pessoas que sabem das coisas apenas de forma teórica e não na prática, usam palavras de forma errada, usam palavras vamos dizer assim, numa proporção muito errada, fica achando que a gente é mole, fica achando que a gente está brincando, fica achando que a gente está entregando os pontos, mas não é isso. A alma da gente entra no estado que a gente nem mesmo sabe explicar. Olha Jesus aqui pedindo ajuda aos discípulos, orai comigo porque minha alma está angustiada até a morte. E quando Jesus vai procurar os discípulos estão dormindo. Aí Jesus diz, rapaz, os discípulos não estão me entendendo, não estão entendendo o meu estado. Aí Jesus volta para o Pai, os discípulos não estavam podendo ajudá-lo. Jesus passou por esta situação. E aí, quando estamos nessa mesma situação, pastor Eduardo, o que é que a gente precisa? A gente não precisa de tapinha nos ombros. A gente não precisa daquele encorajamento frouxo, sabe? Hipócrita, né? Sarcástico. Isso não vai ajudar. Isso piora o estado da nossa alma. Sabe o que é que a gente precisa? A gente precisa de um amigo. Um amigo que pode nos ouvir. Porque quando a gente está nesse estado, a gente está mais com a intenção de falar do que ouvir. A gente quer botar para fora, não é? E aí, é nesse momento que nós podemos contar com um amigo. E quem é esse amigo? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o amigo que sabe o que é medo. Talvez você se assuste e diga, Jesus sabe o que é medo? Claro que Jesus sabe. Jesus sabe muito bem o que é medo, Jesus sabe o que é pavor, Jesus sabe o que é pânico, Jesus sabe o que é depressão, porque a alma dele foi agitada por todos estes problemas humanos. E como ele sabe todas essas coisas, ele não vem como muitos amigos, como muitas pessoas na tentativa de ajudar, na verdade, prejudicando ainda mais. Ele não vem com palavrazinhas de efeito, ele não vem com tapinha nas costas. Jesus vem com ouvidos para emprestar. Ele chega e diz, fale, meu filho, que eu estou aqui para lhe ouvir. Coloque tudo para fora que eu lhe entendo, porque eu passei pelos mesmos problemas que você passou. Jesus calçou os mesmos sapatos que hoje você calça e lhe aperta. Jesus foi incomodado pelas mesmas pedras no sapato que hoje lhe incomoda. Jesus foi furado, perturbado, né, e ferido pelos mesmos espinhos que hoje lhe provocam dores. Olha o que diz, eu amo esse texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, porque a religião sempre apresenta deuses, né? As religiões do mundo sempre apresentam deuses lá no céu, no trono, inatingíveis, inacessíveis, deuses que estão sempre numa camada superior da gente, né? E a gente olha para esses deuses e a gente fica como que sem condição de se comunicar. Está tão superior, que está tão acima da gente, que a gente se acha impotente e não temos condições de conversar com ele. Mas aí, o Deus nosso é um Deus que também está sentado em um alto trono, num sublime trono. O salmista diz que Deus é tão grande, mas há um detalhe, a ninguém despreza. Esse Deus que está sentado em um alto trono, o que foi que ele fez? Ele se fez em nós. Ele comeu com os homens, ele bebeu com os homens, ele sentou e conversou com os homens, sabe, de olho a olho. Ele sentiu as dores dos homens. Para quê? Para poder se comunicar com os homens e consolar os homens e salvar os homens. E é isso que o escritor aos Hebreus está querendo explicar. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 15 e o 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele mesmo em todas as coisas foi tentado, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas aí, quando é no capítulo 2, versículo 18,
ele diz algo mais interessante. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tem sido tentado, pois é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, naquilo que ele sofreu para quê? Para sentir as dores, para poder ajudar as pessoas que estariam sofrendo os mesmos problemas que ele sofreu. Então, eu não sei se nessa hora, eu estou caminhando já para o final, meu pastor, eu não sei se eu estou falando com alguém aqui que está cheio de medo. Talvez você está cheio de pavor. Talvez a sua mente está sendo atacada constantemente pelo diabo. Talvez você está prostrado numa cama, debaixo do lençol. Talvez a sua vida é semelhante à vida do salmista no Salmo 42. Deixa eu ler aqui. Salmo 42 é um salmo que mostra a realidade de uma alma angustiada. Olha o que diz aqui. Salmo 42, olha o que diz. Versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Talvez você seja essa pessoa, cheia de medo, cheia de pavor, talvez perdeu o emprego nessa pandemia, talvez você está com medo de pegar o coronavírus, talvez você está com medo da morte, talvez você está com medo da sua família ser desintegrada. Eu não sei o que está provocando medo, pavor, incerteza no seu coração. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus sentiu estas mesmas dores que você está sentindo na alma. E se tem alguém que pode lhe ajudar agora, é Jesus de Nazaré. Jesus está agora sentado aí do seu lado. Jesus está dizendo, eu lhe empresto os meus ouvidos. Se você não está com paciência para ouvir, eu quero lhe ouvir. Sabe, desarme-se, coloque tudo para fora, despeje tudo aquilo que você está sentindo, todos os teus temores, porque eu também passei as mesmas dores que você passou. Se mentir a seu respeito, mentir a meu respeito também. Se você foi expulso da sua casa, eu fui expulso também. Se você foi desprezado pelos seus familiares, eu fui desprezado também. Se você foi julgado injustamente, eu fui julgado injustamente também. Se você foi apedrejado, se levantaram um motim para você para lhe apedrejar, levantaram um motim para me apedrejar também. Se você foi açoitado injustamente, eu fui açoitado também. Se você chorou, eu chorei também. Se você padeceu, eu padeci também. Se você foi desprezado, eu fui desprezado também. Se você foi odiado, eu fui odiado também. O que é que você está passando, pode dizer, porque eu passei também e posso lhe ajudar. Eu posso lhe socorrer. Meu amado irmão, eu não lhe apresento aqui a minha amizade como a melhor amizade para resolver os seus problemas, e eu creio que o pastor Eduardo é gente muito boa, mas também não é a melhor amizade para resolver os seus problemas. A melhor amizade que eu tenho para lhe oferecer nesta hora é Jesus de Nazaré. Ele é o amigo sofredor. Ele é o amigo que pode colocar a mão dos seus ombros e ir andando nessa sua via crucis dizendo, pode falar. Aí você vai falar, estou passando por isso, por isso, por isso. Aí você vai dizer isso chorando, ele vai dizer, chorando também ele vai dizer, eu também passei por isso, por isso, por isso. Mas o que é que ele vai dizer no final? Tenha ânimo, porque eu venci e você vai vencer também. Meus amados irmãos, é esta palavra que Deus colocou no meu coração para passar o seu coração. O Cristo do Getsêmani. O Cristo que foi prensado no jardim do Getsêmani. O Cristo que teve a sua alma, sabe, contorcida, oprimida, atacada. É o mesmo Cristo que pode ajudar a sua alma que está agora passando por estes mesmos dilemas. E aí talvez você diga, pastor, mas o que é que eu faço? O senhor falou tudo isso, mas qual deve ser a minha atitude? A sua atitude é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade e necessidades. Eu acho que depois dessa programação você podia muito bem entrar no seu quarto, fechar sua porta, dobrar os joelhos. Ah, pastor, mas eu não tenho palavras. Você não precisa de palavras. É interessante que o Evangelho diz uma coisa para quem não consegue orar também. Porque tem momento na vida que a gente não consegue orar, né? Eu quero ver qual é o super-herói cristão que pode dizer assim, eu nunca me ajoelhei sem ter palavras. Tem dia que a gente não tem
uma grama de palavra para dizer. A gente se ajoelha lá, mas aí é nessa hora que a gente se lembra das promessas do Evangelho. E a primeira promessa do Evangelho é que este Cristo do Getsemane enfrentou a cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi exaltado, derramou o Espírito Santo e agora cumpre uma função das muitas coisas que Jesus cumpre no céu. Um dos ofícios de Cristo hoje, sabe o que é? Intercessor. Então, se você não consegue orar, Cristo está dizendo as palavras que você não consegue dizer ao Pai a seu favor. Mas não somente você tem esse intercessor ao lado do Pai no céu, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, que segundo Paulo em Romanos capítulo 8, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque às vezes a gente não sabe orar como convém. Olha só, então você tem dois intercessores poderosos, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o que resta é dobrar os joelhos e dizer, Pai, estou aqui entregue. Nem orar eu sei, então ore por mim. Eu não sei viver, então, por favor, dê a vida que eu preciso para viver, dê a graça que eu preciso para me levantar, dê a coragem que eu preciso. E o Cristo que enfrentou a angústia do Getsemane e venceu esta angústia, vai ser o Cristo que vai lhe ajudar a vencer essa angústia que você está enfrentando também. Então, meu irmão, como diz o hino de não sei quem foi que escreveu, mas o hino diz assim, tenha fé, essa prova vai passar. Não é mais ou menos isso. Tenha fé, esta prova vai passar, mais ou menos assim. Eu tenho certeza, e outro diz que esta luta vai passar, já tem seu dia marcado. Você precisa passar por essa angústia, você precisa passar por este vale. E depois que você passar por este vale, você vai estar amadurecido para conquistar tantas quantas vitórias Deus já preparou para você. Pastor Eduardo, obrigado por este espaço. Eu espero ter contribuído humildemente, de alguma forma, para o reino, para a edificação, pela palavra, na vida de alguns irmãos. Meu pastor, olha, que mensagem, viu? Que mensagem do céu, muitos irmãos aqui comentando, irmão em Campina Grande, João Pessoa, tem irmão em Pernambuco aqui, São Paulo, muita gente aqui dizendo que palavra abençoada, edificante. Meu pastor, eu queria que o senhor orasse por essas vidas, orar pela vida dos irmãos. Vamos orar, sim. E depois divulga aí suas redes sociais para os irmãos acompanhar, sempre está aí, acompanhando aí essa palavra. Quem está mandando a parte do Senhor para o senhor é o irmão Pedro Eric, lá de Guarabira. Ele teve a oportunidade de gravar um dia que o senhor ministrou lá em Guarabira, um jovem, e ele está agora transmitindo também, viu? Uma bênção. Amém. Vamos orar. E eu quero orar de forma especial pelos decepcionados, pelos frustrados, pelos que fracassaram, pelos que perderam alguma coisa nessa pandemia. Eu quero orar por você, pelos feridos, eu quero orar pelos prostrados, eu quero orar pelos enfermos, eu quero orar agora pelos doentes da alma, não é? Eu não vim aqui bater no peito de super-heróis, eu vim aqui, à semelhança de vocês, a ajudar aos que sofrem, assim como eu também sofro, a ajudar os que precisam, assim como eu também preciso. Na verdade, essa palavra hoje não foi para super-heróis, essa palavra hoje foi para vasos de barro, vasos quebradiços, amontoados de barro, que precisam, que carecem da ajuda do Senhor Jesus de Nazaré. Pai maravilhoso e fiel, muito obrigado por este momento que nos concede, Senhor. Que nesta manhã de quinta-feira, o Teu Espírito Santo, pela graça de Deus Pai, pela vitória conquistada pelo nosso Cristo na cruz do Calvário, que o Teu Espírito Santo comece a entrar em casas agora e levantar pessoas que estão prostradas e dar alegria a pessoas que estão em uma tristeza crônica. Deus, que o Teu Espírito Santo dê abraço agora em pessoas que estão com o coração acelerado, com mãos suando, pessoas que estão, Senhor, sofrendo ânsias da morte, pessoas que estão desiludidas, frustradas, pessoas que foram postas na lona, pessoas que pensam que é o fim, pessoas que pensam, Senhor, que a morte já bate em sua porta, pessoas que pensam que suas famílias serão desintegradas, que serão abandonadas, que serão esquecidas. Pai,
Pai de misericórdia, pelo teu filho que passou por todas as dores do Getsêmani e do Calvário, pelo teu filho que é capaz, por ter passado por todas essas coisas, é capaz de ajudar e de socorrer neste momento oportuno os teus filhos que te clamam. Pessoas que dizem que agora não sabem o que fazer, que estão sem saída, num beco sem saída, que estão em um escuro, Pai. Lança a tua luz nessas trevas. Lança a tua alegria nessas tristezas. Lança a tua força, Senhor, nessas fraquezas. Lança, Senhor, tua saúde nestas enfermidades e tua vida nestas mortes, para que a glória do teu nome seja anunciada depois dos milagres acontecidos. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo encoraje os teus filhos nesta pandemia, que o teu Espírito Santo levante e erga os teus servos nesta pandemia, que não venhamos se entregar ao medo, ao pavor, às incertezas, que a nossa alma não se venha prostrar diante das más notícias, Senhor, propagada por rádios e televisões, que o gigante do coronavírus, Senhor, não venha cavar a nossa cova e venha enterrar a nossa esperança. Não, Senhor, que sejamos hoje à noite, hoje agora, nesta quinta-feira, visitado pelo Teu Espírito Santo, que sejamos, Senhor, levantados e que voltemos à batalha da pregação do Teu Evangelho, da expansão do Teu reino, do anúncio da Tua glória. É assim que te oro, Senhor. Que orando, Senhor, também de forma especial pelo pastor Eduardo. Abençoe, Senhor, as suas intenções. Abençoe, Senhor, esta programação. Abra as portas para o teu filho. Abra as portas da saúde. Abra as portas, Senhor, das bênçãos inferiores e superiores, Pai. Assim te peço, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém, meu pastor. Deus abençoe, meu amigo. Senhor, qualquer coisa estaremos por aqui. Presbítero Cosmo Santos está mandando a paz do Senhor para o senhor. E o senhor agora aproveita e deixa aí suas redes sociais para os irmãos acompanhar o senhor também aí. Amém. Tem o Instagram, né? Pastor Manuel Júnior, Manuel Pedro Júnior. E também lá no Face. Mas eu uso mais o Instagram. É porque, assim, se a gente ficar usando duas coisas, o tempo da gente se consome ainda mais, né? Aí eu fico mais no Instagram, se os irmãos quiserem nos acompanhar lá, será uma bênção. E não se esqueça de orar por nós. Vasos de barro precisam muito de orações, tá bom? Amém. Pastor Eduardo, Deus abençoe, viu? Minha gratidão, meu pastor. Que Deus Cristo quando ele abençoe poderosamente, viu? Amém, amém. Que maravilha, que palavra do céu aqui. Nosso